Boa noite, graça e paz a todas as pessoas que estão nos visitando, as pessoas que estão cultuando conosco, as pessoas que estão acompanhando pela internet também, no nosso canal do YouTube. É uma grande bênção ter você hoje à noite conosco, amém? Você está preparado para a palavra? Diga, hoje à noite, Deus vai fazer mais do que Ele fez domingo passado. Aleluia, glória a Deus. Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim, e disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há de dar fruto, que deem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então a Bíblia nos declara que Deus está expressando a sua vontade aqui em Gênesis capítulo 1. Você está comigo? Gênesis capítulo 1, você vê uma expressão do que Deus queria para o homem. Você está comigo? Então, quando nós vemos esse texto de Gênesis capítulo 1, nós percebemos que Deus ele fez todas as coisas e Ele criou todas as coisas para quem? Para Deus ou para você? Eu vou ajudar vocês. Deus criou todas as coisas para Deus ou para vocês? Diga assim: Deus criou todas as coisas para mim. Tudo que existe na terra foi criado para você. Não, pastor, eu não estou entendendo ainda, eu vou explicar para você. Quando Deus pensou no jardim, quando Deus criou o jardim, quando Deus criou tudo que tinha no jardim, Ele disse: agora eu vou criar o homem. E quando Ele cria o homem, Ele coloca autoridade no jardim, dada por Deus ao homem. Só que nós vivemos a vida de que forma? Nós estamos buscando a Deus, quando Deus já nos deu todas as coisas. Nós estamos muitas vezes buscando a Deus para pegar as coisas. Está silencioso aqui hoje à noite, né? Você não está entendendo. Não é São João, é São Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há, Ele fez pensando em você. Todas as dificuldades que haveriam de ter, o homem dominava sobre todas elas. Na realidade não havia dificuldade, na realidade não havia nenhuma coisa que houvesse na terra, no jardim, que fosse difícil para o homem, porque tudo era dele. Tudo Deus colocou para ele. Você está comigo? Pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não me conhece. Lá na minha casa, eu estou passando por essa dificuldade. Lá na minha rua,
fulano que é crente está passando por essa dificuldade. Lá na minha família, todos da minha família morrem do coração. Você não está entendendo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou todas as coisas debaixo da autoridade do homem. Nós estamos vivendo uma vida, muitas vezes, sem autoridade. E nós estamos vivendo uma vida sem entender o plano que Deus fez para a nossa vida. Quando Deus cria as coisas para o homem, Ele coloca um projeto e um plano. E quantos sabem que o plano de Deus é bom? Glória a Deus, 3, 4 pessoas que gostaram do plano de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que muitas pessoas pensam que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque Deus criou o homem para ele fazer tudo aquilo que ele quer. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em Deus, naquilo que Ele criou para você. Você está comigo? Quando Deus criou você, Ele criou um plano para você também. Aleluia. Quando Deus criou o homem, Ele disse assim: eu vou criar algo para você. Então vamos dizer que Deus criou José para ser pastor. E José hoje é professor de física. Aonde está o plano perfeito de José? Professor de física ou pastor? Até José está com medo de dizer. Ele se treme todinho com esse negócio. Deus criou José para ser pastor. Diga, Deus criou José para ser pastor. Mas José começou a fugir, né? É meio que Jonas fugindo, né? Eu te pergunto uma coisa, qual era o problema? Deus criou um plano para Jonas liberar uma palavra. Qual foi o problema de Jonas? Entrar num barco que não tinha nada a ver com a vida dele. Quando Jonas entra no barco, era um plano adicional. O que aconteceu? O barco estava comprometido. O barco estava comprometido. Por quê, pastor? Porque Jonas entrou. E o barco ia afundar. E as pessoas perceberam. E disseram que eu achei um problema nesse camarada aqui. Me diga uma coisa, como é que as pessoas perceberam que Jonas era o problema? Deus deixou claro. Talvez você não esteja entendendo essa palavra, né? Como é que as pessoas entenderam que Jonas era o problema? Joga ele no mar. Deus deixou claro o plano. Tira ele daí, que aí não é o lugar dele. Aí eu te pergunto, a baleia engole Jonas e leva para as profundezas, né? Um grande peixe. Pastor, era uma baleia? Não, um grande peixe. Engoliu Jonas e ele desce para as profundezas do mar. Eu te pergunto, aonde Jonas estava, era o plano de Deus? E por que aquela baleia levou Jonas para a profundeza? Não, pastor, o senhor está complicando mais ainda hoje à noite. Nós viemos só ouvir uma palavra que Jesus era bom, e você vai ouvir hoje à noite. Mas nós estamos falando de planos e projetos em Deus, e de como Deus vê as coisas, e você vai entender no decorrer da mensagem. Deus, Ele criou um plano para Jonas ir a uma cidade e falar algo da parte de Deus, e Jonas não quis ir. Só que no meio do caminho, Jonas está lá, dentro da baleia. E eu te pergunto, pastor, o senhor está ministrando isso para mim? Se você pegou, pegue para você. É seu. Agora, quando Deus criou o jardim, Ele criou todas as coisas do jardim e Ele colocou o homem lá e deu autoridade. Agora o que aconteceu? O homem tinha o livre-arbítrio. Sim ou não? O homem podia decidir dentro de quê? Daquilo que Deus falou. Mesmo o homem decidindo ao contrário daquilo que Deus falou, o homem criou uma lacuna, ou seja, ele abriu um espaço entre ele e Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu tudo ao homem, agora disse, dessa árvore você não come não. Eu li em Apocalipse hoje que João escreve às igrejas, e as igrejas que João escreve,
por intermédio da inspiração que Jesus dá a ele, lá em Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia diz que a uma das igrejas que João está escrevendo lá, diz que Deus ia dar a árvore da vida. Mas eu comecei a estudar, isso é uma outra pregação para um outro dia, mas eu comecei a estudar isso hoje à tarde e eu comecei a meditar. Deus fez um plano para o homem e o homem disse assim: vou criar um adicional. Deus fez um projeto poderoso e ele disse assim: eu vou criar agora um caminho paralelo. Ele sai daquilo que Deus criou para ele e ele agora entra naquilo que Deus não disse que ele podia fazer. Ou seja, ele também quebra a autoridade de Deus. E quando Deus vai tratar com o homem, ele diz assim: ei, aonde você está? Ele ouviu a voz de Deus. Agora eu te pergunto, todos os dias ele ouvia a voz de Deus? Sim ou não? Você está comigo? Todos os dias, na viração do dia, Deus descia e ficava do lado dele, conversando com ele. Mas quando ele quebra aquilo que Deus estabeleceu, ele se escondeu de Deus. Você percebe que Jonas está escondendo de Deus também? Você percebe que em Êxodo capítulo 4, no versículo 14, do 10 em diante, Deus chama Moisés e diz: ei Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés disse: eu não vou não. Eu não vou não. Mande outra pessoa. E Deus disse: não, você vai libertar o meu povo. Agora, olha que interessante. Toda pessoa que Deus se apresentou para aquela pessoa, de alguma forma ela tentou dar um vazado. Tentou fazer um caminho adicional. Não, Senhor, eu não vou não, o Senhor não está entendendo. Eu sou gago. E gago não pode falar com o faraó. Até porque eu vim de lá. Eu vim lá do Egito, o Senhor não está entendendo, eu não posso voltar para lá, eu agora sou fugitivo. E o Senhor disse: ei Moisés, não tem acordo não, o meu plano para você é esse, você vai ter que entrar. Não, o Senhor não está entendendo. Eu acho que Moisés pode ter dito a Deus assim: a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Me deixa ficar aqui mais um pouquinho. E a Bíblia diz que Deus acendeu a face contra Moisés e disse: ei Moisés, você vai. Ele disse: não, manda Arão, ele não fala nem o nome de Arão, ele disse: manda o eloquente, o outro lá da minha casa. E Deus falou: não, eu a propósito já tratei com ele também, ele está vindo no caminho encontrar com você, e quando você se encontrar, vocês vão se alegrar. Dentro do plano de Deus existe uma alegria que o mundo nunca vai poder te dar. Dentro do seu plano, você pode encontrar qualquer coisa. Você pode ter vontade de comprar uma Ferrari, você pode ter dinheiro para comprar um melhor apartamento na zona, no melhor bairro de João Pessoa. A alegria que Deus te dá é melhor do que a do apartamento. Você pode possuir o melhor carro que o dinheiro pode comprar, você pode se formar, e você deve se formar, você deve estudar, mas em primeiro lugar, você deve perguntar: qual é o seu plano para mim? Porque dentro do plano de Deus, existe um jardim do Éden, que você prova de alegria plena. Dentro do plano de Deus, você prova de um poder sobrenatural, é o céu na terra. Dentro do plano de Deus, você prova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você não se cansa, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Vocês estão comigo? Aquelas pessoas que estão inseridas em um contexto de buscar a Deus. Você não veio à igreja hoje à noite simplesmente para ouvir um pastor falar. Você veio à igreja porque você quer compreender aquilo que Deus tem para a tua vida. E dentro desse princípio que Deus tem para a tua vida, você precisa entender que Deus, Ele fez um plano. Eu sempre medito sobre isso.
A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e disse assim: ei Moisés, deixa eu te falar um negócio. Você vai. E antes de Moisés vir, Deus já tinha dito a Abraão que o povo seria escravo. Porque Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia que José ia ser vendido como escravo, que José ia estar no Egito, que José ia ser o governador do Egito. Agora eu te pergunto uma coisa: José é preso, José é vendido como escravo, chega lá na casa de Potifar. A Bíblia diz que era claro para Potifar o plano de Deus. Quando Potifar olhou para José e disse assim: ei, peraí, esse escravo é diferente. Tudo que ele faz, ele prospera. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, existia um plano. Quem fez Potifar entender que José era projeto de Deus? Deus. Quando Potifar olhou para José e disse assim: ei meu amigo, esse camarada é diferente. A propósito, você pode, mesmo sendo escravo, tomar conta de tudo. José se tornou senhor da casa de Potifar sobre todos os escravos, inclusive até o pão que Potifar comia era José que dava. E a Bíblia diz que Potifar começou a prosperar por entender que José tinha algo com Deus. Você não está entendendo? Quando você está no plano e no projeto de Deus, você começa a prosperar. Você começa a prosperar. Não, pastor, eu não estou entendendo não. Não, você vai entender hoje à noite. Quando você entra no plano de Deus, as pessoas que estão perto de você, elas vão ver claramente que você está prosperando. Potifar olhou e disse assim: ei, alô? Potifar olhou e disse assim: ó, preste atenção. Esse camarada é abençoado. Havia uma operação de um projeto de Deus, porque quando Deus criou o Éden, criou todas as coisas, tudo começou a prosperar. Ah pastor, mas eu quero entender o projeto de Deus, eu quero entender o plano de Deus. Você vai entender hoje à noite. Quando José, ele agora vai, por causa que o diabo levanta uma circunstância contra José, ele se mantém no plano, mesmo sendo perseguido, ele está no plano. Mesmo aquela mulher tentando ele, querendo pegar ele, ele permanece no plano. Como? Ele foge dela. Ah pastor, mas José deveria ser abençoado. O bichinho de José foi para a cadeia. José estava na cadeia, mas era no plano. Ah pastor, não entendi não. Deixa eu dizer uma coisa para você entender hoje à noite. É questão de ponto de vista. Diga, é questão de ponto de vista. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: é questão de ponto de vista. Diga, a mulher de Potifar só acelerou o que José tinha. Espera aí. José ia ser governador do Egito. Agora, os irmãos aceleram o processo. Como, pastor? Quando o diabo vem te resistir, ele acelera o processo. Quando o diabo entra contra você, ele acelera o processo, mesmo sem saber que está acelerando. Porque no projeto e no plano de Deus, o diabo não pode compreender, só Deus. No projeto e no plano de Deus, só Deus sabe. Para o diabo era questão de ponto de vista: eu vou matar José, vender ele como escravo, vou judiar com ele. Para Deus era uma passagem direto para o que Deus tinha. E de graça. Para Deus, Faraó se levantou e disse assim: ei, a partir de hoje, vou matar todos os primogênitos dos judeus. Deus botou Moisés na casa dele para ele tomar conta. Não, pastor, você não está entendendo. Mas, pastor, pastor, pelo amor de Deus, quer dizer que quando a gente está passando uma dificuldade, não é dificuldade? Quando você está passando dificuldade, para você e para a tua mente pode ser dificuldade, mas para Deus é questão de ponto de vista. Ah pastor, eu não consegui pagar minhas contas. Seja fiel no dízimo, que é questão de tempo.
Ah, pastor, o senhor não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés foi para a casa de Faraó, quem pagou a conta? Faraó. Faraó teve que pagar a conta. Deus botou Moisés na casa do perseguidor, do assassino, e disse: agora você vai tomar conta. Porque Deus, Ele mostra o poder dEle em coisas que a sua mente não pode acompanhar. Agora, presta atenção, alguém diz que vai te matar, Deus bota ele para profetizar acerca do que Deus tem para a tua vida. Ah, você não está entendendo ainda não. Você não está entendendo a ministração de hoje, né? Você vai entender daqui para o final. O plano e o projeto de Deus não pode ser comprometido por maquinação humana e armadilha do diabo, só por você. Não, pastor, não estou entendendo ainda não. Deixa eu te falar uma coisa, quando você entra no plano de Deus, na vida de Deus, na unção de Deus, tem um poder que te guarda. Pastor, eu estou preso, estou com dor. É questão de ponto de vista, tem um poder que te guarda. Pastor, eu estou amargurado de espírito, é questão de ponto de vista. Por quê? Porque se você está no plano de Deus, tem uma unção que te guarda. Quando José chegou lá no lugar, o carcereiro-chefe olhou para José e disse: rapaz, tem um negócio desse rapaz. Tem um negócio desse rapaz aí. Ei, você pode ficar tomando conta do presídio? Você não está entendendo, né? Para todo mundo ir para José, José era prisioneiro, mas aonde José ia, ele era Senhor. Na cadeia, Senhor. Na casa de Potifar, escravo, Senhor. E muitos de nós não entendemos porque não entendemos a ótica de Deus, como Deus criou as coisas. Quando Jonas estava na baleia e ele diz assim: estou cansado de fugir de você, Pai, me perdoe pelo que eu fiz. A Bíblia diz que ele orou, pedindo perdão a Deus. Na barriga do peixe, diz que o GPS de Deus levou ele até lá. Você não entendeu ainda, né? O peixe obedece a Deus. Na barriga do peixe, Jonas podia estar pensando assim: estou perdido. Para Deus era questão de ponto de vista. É GPS, vai deixar ele lá no porto. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. Não, você ainda não está entendendo. Você ainda não está entendendo. Quando Jonas orou: Senhor, eu quero o teu plano, o poder do céu, os anjos, tudo que há de favor em Deus, levou Jonas para aquele lugar. O peixe recebeu a informação: leva para lá, para Ninive. Abriu a boca, Jonas desceu. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Agora José está lá num lugar, e eu costumo chamar que o lugar que José estava era o centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? José está lá, chegou 2 camaradas que vinha condenado do rei. Agora eu te pergunto para você hoje à noite: quem dava os sonhos a José? Responda para mim, por favor. Eu sei que você está com vontade de ir para casa, mas responda. Diga: quem dava era Deus. Diga mais alto: quem dava era Deus. Diga: todo sonho que José interpretava era Deus que dava. Agora, quando o copeiro e o padeiro chegam lá, José recebe um sonho, ele interpreta. Eles sonham e ele interpreta. Ele diz: um de vocês vai voltar para a casa do rei,
do faraó. Um vai morrer, agora um vai viver. Eu pergunto uma coisa para você: você esqueceria de mim se dissesse, você chegasse com uma doença aqui hoje para morrer e eu botasse a mão na sua cabeça e dissesse, a partir de hoje essa doença não vai ficar, ela vai ter que sair. Você esqueceria de mim? Se você fosse curado, esqueceria? Mas quando José falou o sonho, ele chegou para o camarada e disse assim: ei, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio aqui. Ó, quando tu sair daqui, ele chegou perto do que ia sair. Quando tu sair daqui, não esquece de mim não. Me tira daqui. Agora aquele homem sai, Faraó restabelece ele, e de repente ele esquece de José. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele esquece de José. Agora ele não está mais lembrando de José. Por que ele não... José livrou ele. José estava lá na prisão e disse a ele, olha, você está livre, meu irmão. Você está livre. Você vai viver. Você vai ser restabelecido em tanto tempo. Quando ele chega lá, ele esquece de José. José queria dar um adicional ao plano. Não era tempo. Não era tempo. Não era tempo de José sair. Não era tempo de José sair. Mas pastor, Deus não queria que José saísse. Não, havia um tempo premeditado por Deus. O plano é de quem? Diga, de Deus. Diga, se o plano é de Deus, o tempo é dele. Sim ou não? Agora, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. Isso é uma tempestade do Espírito, viu? E Deus dá um sonho a Faraó. E o copeiro se lembra de José. Como? Como lembrou? Ele disse, ei, Faraó, tem um camarada lá na prisão que sabe para resolver esse negócio aí. No plano de Deus, só você resolve. No plano de Deus você é único. No plano de Deus não tem quem pare você. Não tem outro de você, é só você. No plano de Deus é só você. Você foi preparado, específico, peça-chave para um plano de Deus. E não tem como você sair não. Pastor, eu estava andando por aí pelo mundo, mas estou gostando dessa palavra. Está descobrindo o plano. Agora deixa eu te falar uma coisa. No dia que Deus te chama, Ele muda logo a tua roupa. No dia que você entra no plano de Deus, Ele muda logo a tua roupa. Vai buscar esse rapaz, tira a barba dele, dá um banho nele, veste roupa e traz ele. Colocaram ele lá. Colocaram José do Egito lá, de frente a Faraó. Ele interpreta o sonho. E a gente vai avançar porque a mensagem ainda não é essa. Ele interpreta o sonho. E ele diz. Ele já estava descansado no coração dele. Ele disse, o senhor tem que levantar uma pessoa para resolver essa questão. Faraó olhou para todos os seus sábios, todos os seus generais, governadores e todos que tinham no palácio e disse, não tem ninguém aqui que fale como esse homem. Não tem ninguém aqui, tem que ser tu mesmo. Você não está entendendo ainda, né? Existe um plano em Deus, existe um plano de Deus para a sua vida que só cabe em você. Só dá para você, só tem você, só é para você. Pastor, mas Deus levanta outro. Ele pode levantar outro se você não quiser, para um plano que Deus fez para ele. Mas existe um plano para a sua vida, específico. E como é o nome dessa mensagem? Vendo com os olhos de Deus.
Ah, pastor, eu não estou entendendo, porque eu estou passando uma situação difícil. Ah, pastor, eu não estou entendendo, porque eu estou passando isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tire os seus óculos e bota o de Deus. Tem gente que está na igreja triste, porque está passando situações difíceis. Mas deixa eu te falar uma coisa, é questão de ponto de vista. É questão de ponto de vista. Pastor, eu estou desempregado. Questão de ponto de vista. Se você entender o plano de Deus, você trabalha no outro dia. Porque Deus tem um trabalho específico para você. Deus tem algo para você que completa todo o plano dele. Eu estava trabalhando aqui ontem à noite. Começamos de 8 horas da manhã para pintar isso aqui. E a gente fez um cálculo errado. A tinta que ia dar era para dar em tudo. Nós trabalhamos até meia-noite. Criou um pó nessa igreja ontem, por causa da pintura. Ficou o chão preto. E quando foi meia-noite, de 8 da manhã até meia-noite, eu estava aqui, me lembrando de algo. Eu até brincando com as pessoas e conversando com elas. E eu estava me lembrando de algo. Eu trabalhei no restaurante do meu pai, e eu me lembro quantas noites eu fiquei acordado, e quantos dias eu trabalhei. De 8 da manhã, a gente tinha exposição de animais lá, nós trabalhávamos direto, uma semana inteira, praticamente 24 horas, dormindo 3 horas por noite. Eu fiquei me lembrando, eu hoje, estar numa igreja é uma brincadeira para mim. Porque eu fui preparado para aguentar isso. Até quando eu não sabia, até o meu trabalho que eu estava, me treinou para estar numa igreja. Logo eu trabalhei com um restaurante, muitas pessoas no salão querendo falar com você. Não é igual a igreja não? Não é igual a igreja não? Pastor vem aqui, pastor vem aqui, pastor vem aqui. Às vezes eu saía no salão, as pessoas começavam, ei, meu pedido, ei, não sei o quê, ei, você é o dono, vem aqui, essa conta não está errada. Eu só resolvendo problema. Eu passava o dia todo resolvendo problema. Ei, não é assim com o pastor não? Mas existe um ponto. Quando eu entendi o plano de Deus, o meu plano foi descartado rapidamente. Pastor, foi fácil? Questão do ponto de vista. Pastor, foi difícil? Questão do ponto de vista. O que parece difícil para a gente, a Bíblia diz que Deus fica rindo dos teus inimigos. Mas como é que Deus ri dos teus inimigos? Porque Ele já viu a vitória. Como você vai rir de uma desgraça, de uma vida de uma pessoa? Porque você já viu o final. Uma vez a pessoa estava chorando porque estava desempregada, e eu sabia que alguém já estava com um emprego certo para ela. E eu ia falar essa coisa para ela, eu ia dizer assim, olha, a partir de hoje você não está mais desempregado, você está trabalhando como funcionário. E eu fui falar com aquela pessoa naquele dia, e falando com ela, naquele dia ela começou a chorar. Eu estou desempregado, eu não sei porque Deus me abandonou. E eu disse, é questão do ponto de vista. Mas você não está entendendo, eu estou desempregado. Eu falei assim, é questão do ponto de vista, amado. Mas por que você não está dizendo isso? Eu estou dizendo a você, porque você já tem um emprego. Aí eles, amém, pela fé, né? Eu disse, não, irmão, você já tem um emprego. Não, pastor, o senhor não está entendendo, eu não tenho emprego não. Não, amado, você já tem um emprego. Não, pastor, não, você não tem. Amado, você já tem um emprego. Só que ele não deixava eu dizer que o irmão tinha contratado ele. E ele não ia nem passar era só levar a azulzinha aí. Quando ele terminou de chorar a lamúria dele, eu entendi naquele dia, ele já era empregado, mas não estava vendo. E às vezes Deus está falando para você, ei, você não está sofrendo não, eu estou aqui com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, eu estou com você, eu sou com você, não tenha medo, eu estou com você, eu sou com você. Pastor, eu estou sendo perseguido, é questão do ponto de vista.
Pastor, tá difícil a situação. Ei, aí às vezes a pessoa pensa que eu estou indiferente com o problema dela. Quando eu vou falar com ela assim, irmão, fique tranquilo. Eu estava dizendo para uma irmã logo cedo ali agora, conversando com ela ali, minha colega aqui, se você tem problema, eu estou debaixo de um problema maior. Não entendeu não, né? Diga, é questão do ponto de vista, olhe para outra pessoa, diga assim. É questão do ponto de vista. Se eu disser para você hoje à noite, levante sua mão quem tem problema, todo mundo vai levantar, não vai não? Agora Deus me deu uma visão de construir uma igreja com gente que não tem problema. Quem tem mais problema? Eu vou construir a igreja com os seus problemas. Você não entendeu ainda não, né? Pastor, como é que a gente está pintando isso aqui? Com a irmã que tem problema, com o irmão que tem problema. Pastor, como é que a gente está fazendo essa igreja? Com pessoas que têm problema. Com pessoas que estão tristes, com pessoas que estão abatidas, a gente está lá. Fica feliz, meu amado, fica feliz, se levanta. Mas eu não posso, não dá. Vai dar certo, avança, vai dar certo. Se eu como pastor fosse desistir de você por causa dos seus problemas, eu desistiria da igreja. É questão de ponto de vista, a igreja precisa estar com problema, mas ela é vitoriosa. A igreja pensa assim, eu estou com um problema. Não, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que você foi colocado acima dos problemas. Se você foi colocado acima dos problemas, eu já voei de avião, não sei se você já voou, já voei um pouquinho de avião, sempre viajava de avião. E quando eu estava lá no avião, eu olhava para os meus problemas lá de baixo. E eu sabia, se eu morrer aqui, todos os problemas se acabam. Mas lá em cima, nas primeiras vezes que eu viajei, eu percebi que lá de cima não dá para ver ninguém. Não entendeu não, né? Lá em Efésios capítulo 1, lá do trono onde Deus colocou você juntamente com Cristo, não tem problema não. Não dá para ver Ele não. O problema é que quando você está aqui embaixo, você não está com a consciência de lá de cima. Pastor, não estou entendendo. Se Efésios capítulo 1, não, vamos abrir lá. Vamos abrir porque você está duvidando de mim. Vamos abrir. Vamos abrir. Efésios capítulo 1. Quero ler para você. Deus tinha uma inspiração hoje à noite, mas eu vou ter que ler para você isso aqui. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de quê? Bênçãos o quê? Diga espirituais. Diga, Deus tem me abençoado com bênçãos espirituais. Eu estava dizendo para uma pessoa, eu acho que foi ontem, eu disse para a Adel, tem pessoas que têm o dinheiro, mas não é abençoado. Porque o dinheiro tem limite, a bênção não. Oh, glória a Deus. O seu dinheiro tem limite. O dinheiro do maior milionário do Brasil tem limite, mas a bênção espiritual não. Por quê, pastor? Porque a bênção espiritual, ela é eterna. Pastor, como é que a bênção espiritual é eterna? Segundo Hebreus, a Bíblia diz que nós recebemos sacerdócio da ordem de Melquisedeque perpétuo. Ele nos coroou como reis e sacerdote de uma ordem perpétua, ou seja, que nunca tem fim. Então o teu dinheiro humano ele se acaba, mas a minha bênção espiritual não. O teu dinheiro humano pode até comprar uma casa, mas a minha tem uma morada no céu infinita. O teu dinheiro ele pode comprar uma Ferrari, mas a minha carruagem de fogo você não tem não. Como assim, pastor? Porque Elias não precisou de uma Ferrari para subir ao céu, o carro do céu vai buscar ele. Jezabel tinha até carro, Acabe tinha carros e cavaleiros, mas quando Elias quis correr, nem Jezabel nem Acabe acompanhou ele.
Você não entendeu ainda, não? Quando Deus diz que você vai ser uma coisa, meu irmão, só você para dizer que não é. Agora, ele diz assim, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pastor, me traduziu esse versículo. Ele disse que você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. E a propósito, por causa do sangue de Jesus, por causa da vontade de Jesus, de ir para a cruz, você também foi capacitado para receber nele toda a sabedoria, toda a plenitude e descobrir o plano perfeito dele para você. Ele disse, por causa de Jesus, você agora tem um jardim dentro de você. Pastor, como é isso? Por causa de Jesus, o Éden voltou. Quando eu recebi uma palavra de Deus, quando estava sentado com você, tinha duas coisas que eu fazia, mesmo sem entender. Era celebrar. Mesmo que a minha alma não acompanhasse, eu dava um grito, oh glória! Teve um dia que eu dei um grito lá na igreja, onde eu congregava, que ninguém estava esperando, mas eu estava recebendo sozinho. Aí eu gritei, mesmo quando o pregador não disse que era para dar glória. Eu estabeleci aquela verdade dentro de mim, eu estabeleci aquela verdade na minha vida, e a Bíblia diz que nós fomos colocados nas regiões celestiais, abençoados. Olha só, ele diz, a fim de sermos no louvor da sua glória, para que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha que interessante. A Bíblia diz que nós fomos abençoados. E Efésios vai dizer lá na frente que nós fomos colocados nele, estabelecidos nele. Agora, qual é o problema, pastor, da gente não saber essas coisas? Aqui, ó. Pastor, qual é o problema? Aqui. Você quer compreender o plano de Deus com o seu cálculo humano. Fazendo cálculo, né? Tem gente que gosta tanto de cálculo e fica fazendo cálculo. Se eu for para Deus, eu ganho quanto? Se eu for viver para Deus, o que é que tem para mim? Aí vive uma vida sem ser em Deus e uma vida desgraçada. Morre e vai para o inferno. Porque está querendo trocar o plano de Deus por bens materiais. Status, lugares. Quando José estava na prisão, ele estava sem a herança do pai. Ele nunca tinha sido escravo, até porque ele era o preferido da casa dele. Mas no plano de Deus, você prova de coisas que ninguém pode te dar. Qual a dificuldade de pessoas aderirem às coisas de Deus na igreja? Ah, pastor, o senhor não está entendendo. Na igreja, eu vou no domingo à noite. Tudo bem, você pode vir no domingo à noite. Uma vez a cada 4 domingos, não tem problema.
vai atrasando o plano de Deus para a tua vida. Pastor, todo mundo nasceu para ser sacerdote da igreja. Eu queria saber, essa pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela está fugindo dela mesma. Porque você viu a quantidade de gente que você tem que salvar? Eu estou falando de um plano em Deus, não estou falando de você ser pastor ou ministro do evangelho, só isso. Eu estou falando do plano de Deus que Ele tem para a salvação da humanidade, e Ele conta com você. Quando nós trabalhamos para aprontar um culto, nós estamos trabalhando para a salvação da tua mente, né? Eu disse para os meninos ontem, eu disse, você acha justo a gente trabalhar a quantidade que a gente trabalhou hoje, e eu colocar uma pessoa para vir para o louvor aqui, ou para trabalhar na igreja de qualquer jeito, que ela vem só cumprir a escala? Todo mundo que estava comigo disse assim, rapaz, não acho justo não, porque a gente estava subindo e andando, descendo, pintando, trabalhando, em um propósito de Deus. Então você não acha justo pessoas trabalharem sem essa consciência. Está quieto hoje, né? Pastor, eu não estou entendendo não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus disse que você é abençoado, só você para dizer que não é. Aqui em Efésios está dizendo que você foi colocado em uma posição acima dos seus problemas. Pastor, eu não estou entendendo não. Eu tenho problema, você tem problema para você. Para Deus não é problema. Para Deus não é problema não. Pastor, o senhor não está entendendo, está faltando isso, eu estou doente, eu estou com um laudo do médico. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O laudo é do médico. E o laudo de Deus? Aleluia. Eu quero dizer para você que José do Egito, quando chegou como governador do Egito, Faraó olhou para ele e disse assim, depois de mim aqui, só quem manda é esse rapaz. Agora eu te pergunto, Faraó viu o plano de Deus na vida de José. Pastor, o senhor não está entendendo, minha família não é crente, meu marido não é cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai chegar o dia que ele vai ver e dizer assim, tem um negócio de Deus nessa mulher. Faraó viu, e porque Faraó viu e apoiou José, Faraó enricou mais na seca do que todo mundo. Você não está entendendo não, né? O mundo ia passar por uma situação e Faraó aderiu à vontade de Deus, colocou José. E porque Faraó fez isso, todo mundo que tinha dinheiro tinha que comprar comida a Faraó pelo preço que ele quisesse. E as pessoas gastaram todo o seu dinheiro, por isso que eu estou dizendo assim, dinheiro acaba, mas bênção espiritual não. Acabaram o dinheiro porque a seca era grande, mas chegaram para José e disseram assim, nos faz como escravo teu, porque não temos mais dinheiro nem bens, que pelo menos como escravos a gente não vai morrer. Agora Deus pega um homem que era escravo e torna senhor de todos os escravos. Por causa do plano. Por causa do plano. Você está vendo o plano de Deus para a sua vida com a sua mente, mas quando você entrar, a cada dia Ele vai abrindo, o céu vai abrindo, você vai vendo coisas maiores, você vai vendo coisas poderosas, e Deus vai refrigerando você. E tem coisas no plano de Deus que só Ele tem para a sua vida, só Ele pode te dar. Eu lembro quando eu estava evangelizando, eu fui convidado para ser a pessoa, olha como eu não conhecia Deus, olha como eu não conhecia as coisas de Deus, eu fiquei numa alegria imensa, quando eu cheguei na igreja, eu fazia as quentinhas do grupo de evangelismo,
E um dia faltou algumas pessoas que iam evangelizar, e alguém disse para mim assim: meu querido, você poderia evangelizar com a gente hoje? Irmãos, eu olhei para aquela proposta e disse assim: meu Deus, eu não sou digno disso não. Eu evangelizar, pregar a palavra de Deus. Ora, eu vinha do mundo. Quando eu vi aquilo, eu sabia que eu era o pastor que eu sou hoje. Naquele dia eu não sabia que eu ia ser o pastor que eu sou hoje não. Que eu ia pregar a palavra. Sabia não. Eu senti uma inclinação. Vai. E quando eu fui, cheguei na casa de uma mulher lá, ela estava com a ferida de cima a baixo. E um espírito veio sobre mim e disse assim: bota a mão naquela mulher, que ela vai ser curada. E eu me enchi de ousadia. Eu me lembro que, irmãos, eu passei um ano pensando naquele evangelismo. Eu fiquei tão avivado, porque eu vi Deus me usando. As duas irmãs que estavam comigo eram duas senhoras experimentadas no Espírito. E elas viram Deus me usando e ficaram espantados. Eu não era ninguém, eu não era nada. Eu nem sabia que eu era. Eu estava chegando na igreja, fazia pouco tempo que eu tinha me convertido. Mas naquele dia, eu senti uma inclinação. E daquele dia, foi um dia que eu tive mais pressão na minha mente. Era o dia que eu estava debaixo de tanto problema, você não tem noção. Tinha uma pessoa que estava me aperreando tanto, me perseguindo tanto. Naquele dia eu estava tão perseguido, eu estava tão maltratado, eu estava tão humilhado, eu estava igual um cachorro que acabou de levar uma pisa e está atrás de entrar para dentro de casa para levar outra. Você não entendeu, né? Já viu aqueles cachorros que você dá uma pisa nele, mas ele sabe que a comida está dentro de casa e ele quer comer e ele tem que voltar para dentro de casa? Era mais ou menos eu. Mas naquele dia não tinha ausência do céu na minha vida não. Havia um poder que estava lá. Era questão de ponto de vista. Era questão de ponto de vista. E eu comecei. E a Bíblia diz que o quê? A palavra do Senhor é o quê? É luz para o nosso caminho. E eu comecei. E eu comecei na igreja, e daqui a pouco eu fui despertando, e me apresentaram o rema, e daqui a pouco eu fui começando, daqui a pouco no rema eu comecei a entender que eu tinha um chamado, e eu fui começando, e de lá para cá, não teve um dia que não teve dificuldade, mas é questão de ponto de vista. Quando eu entrei no rema eu pensei assim, vou morrer. Porque o diabo se levantou de todos os lados. Mas eu permaneci no caminho da vontade de Deus. E eu lembro que eu já era pregador na época, quando eu fazia essa oração: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu me lembro disso. Era tão prazeroso dizer isso. Aí um dia o Espírito Santo me corrigiu. Tu sabia que a vontade de Deus não é na carne? Eu disse, graças a Deus, que eu não sou carnal. Aí o Senhor disse, não, você não está entendendo ainda não. Não tem nada a ver com você é carnal ou não. A vontade de Deus não é na vontade tua. Eita. Eu queria pregar o Evangelho, ser empresário e não receber por isso. Era orgulho. Eu queria sustentar o meu ministério. Eu até prego. Mas eu tenho meu emprego. E o plano de Deus para mim era ficar sem emprego. E depender dele. Para quebrar meu orgulho. Eu não queria que ninguém pagasse nada para mim. Eu não queria que ninguém me desse nada. Até porque lá em casa, as pessoas perguntaram ontem aqui, a gente estava saindo, pastor, o senhor já andou de Setusa? Eu não sei o que é Setusa. Já andou de Setusa? Eu disse, por quê? Porque quando você não andou de ônibus, eu até andei de ônibus, mas não muito. Eu disse, por quê? Porque eu trabalhava desde pequeno e quando eu completei 18 anos, eu comprei um carro, que eu já tinha o dinheiro. Quem te deu? Teu pai era rico? Não, eu já trabalhava com ele. Cheguei lá, tinha uma grana, dei uma entrada e fiquei pagando as parcelas. Com 18 anos. Então eu era autônomo, entendeu? E Deus queria eu dependente.
E aí o Espírito Santo começou a dizer para mim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas é no Espírito. Não é na tua vontade. E aí eu comecei a fazer uma oração, eu mudei a oração, Senhor, me dá a capacidade de suportar a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes a vontade de Deus, ela muda, nós precisamos ouvir coisas e fazer coisas que não queremos. E ser resistido. Como pastor, muitas vezes eu tenho que dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer. Mesmo que, irmãos, nenhum pastor quer ser odiado. O pastor, ele quer ser querido. Mas muitas vezes ele tem que chegar e dizer assim, amada, você não vai fazer isso não. O pastor disse isso comigo? Disse, e vou dizer mesmo. Porque eu não vou ser réu do seu sangue. Se você precisa levar uma lapada, vai levar. Pastor, só vai bater? Não, não é bater não. É dizer o limite que a pessoa tem dentro da igreja. Está aqui reto. Eu pensei que ia ter glória a Deus hoje. Falando do plano de Deus, eu pensei que está todo mundo afogueado. Oh glória, aleluia, eu quero o plano de Deus. Não tem tanto glória hoje. Parece que o plano de Deus é ruim, mas não é. O Éden era ruim? O Éden era ruim, irmão? Tu já pensou, Adão no Éden não faltava nada. Era pleno. O plano de Deus chega a um ponto que você fica... Agora, como é essa mudança de mentalidade na nossa vida? Eu vi uma coisa hoje interessante. O camarada disse assim, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele não gosta de pecado. Mas Deus perdoa, pastor. Perdoa, mas Ele não deixou Moisés entrar na terra prometida porque pecou. Deus disse que a espada não ia sair da casa de Davi porque ele pecou. Davi era ungido de Deus, era segundo o coração de Deus, mas ele disse, você pecou, assim como tu procura essa espada para resolver tuas questões, ela não vai sair da tua casa. E aí você vê a desgraça na família de Davi. Filho matando filho, filho estuprando filha, e a bagunça está lá. E Davi colheu aquilo que ele plantou. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida longe do pecado. E eu ouvi hoje de um ministro, achei maravilhoso o que ele disse assim, que a graça de Deus é para a gente entender que a gente pode viver sem o pecado. Olha que interessante, ele disse, você não peca, porque você pode viver sem o pecado. De que forma? Você vê o que aconteceu com Jesus, que era filho de Deus. O pecado que estava sobre ele, ia estar em você. A cruz era para você. Você não entendeu ainda não, né? A cruz era para você. A morte era para você. A morte era para você. Mas Ele tomou o seu lugar. E porque Ele tomou o lugar, você olha para a cruz e diz, eu não peco porque eu não quero isso para a minha vida. Você está comigo? Pastor, porque eu tenho que ser do louvor e não pecar? Porque você não quer morrer antes do tempo. Pastor, porque eu estou na igreja e eu não quero pecar. Mas pastor, mas a gente não peca? Peca, mas não vive na prática do pecado. Você está comigo? Efésios colocou você num plano espiritual, mas se você anda de forma errada, você não prova desse plano. Porque é mais fácil dizer assim, você é abençoado, Deus vai te enriquecer, aí 40 pessoas dão glória. Oh, glória! Mas Deus já abençoou você. Deus já deu a você. Deus já abençoou a sua vida. Glória a Deus. Está silencioso, hein? Geralmente eu tenho pregado aqui, as pessoas têm gritado, pulado. Hoje ninguém quer pular. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o plano de Deus. Quando você dá a Deus,
Preste atenção aqui. Quando você pega o que você gosta e diz, Senhor, eu vou entrar no que você tem, é uma oferta. É uma adoração. Pastor, a gente só adora a Deus quando o louvor está cantando e a gente levanta as mãos? Não, a gente adora a Deus quando a gente deixa de fazer a vontade da gente para fazer a dele. Ah, pastor, mas eu não queria fazer isso não. Ah, eu sei também, eu também não queria não. Mas eu tive que fazer. Isso é adoração a Deus. Quando você vem à igreja e a gente prepara um louvor para você, é para você ficar mais sensível à vontade de Deus. Diga, entrando na vontade de Deus, tem uma coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, talvez você não seja meu amigo. Porque uma vez que eu aderi às coisas de Deus, você não vai me conhecer mais. Pastor, como é que eu não vou conhecer mais? Eu vou dizer por que você não vai conhecer. Nós já estamos terminando. Por que a gente não vai conhecer? Porque alguém que é espiritual, ele é diferente. Eu gostei muito do que uma ministra disse essa semana. Eu vi um cartaz que ela me mostrou. Ela disse assim, a associação errada é como uma pílula do dia seguinte ou do dia. É como uma pílula do dia seguinte para quem quer engravidar. Meu Deus. É errado? Eu entendi assim. A associação errada é como uma pílula do dia seguinte. Ela aborta as coisas. Ela aborta a palavra que você recebeu, é isso. É. Mas eu entendi na minha versão. Vamos entender na minha versão? Eu tenho uma versão aqui. Já viu aquela pessoa que quer engravidar? Já viu? E ela está praticando com o seu esposo lá para ter uma criança. E a associação é como aquela pílula, que após você ter a relação, no outro dia você aborta. Você recebe uma palavra de Deus, mas aquela pessoa aborta os projetos. Agora a associação certa, ela acelera. Ela pisa no acelerador. Nós vamos ter uma conferência profética, eu já estou terminando. Nós vamos ter uma conferência profética, em que pessoas vão entrar no plano de Deus. Pastor, qual é a sua vontade? Eu queria que todos entrassem. Pastor, mas num culto vão entrar? Não, vai ter uma atmosfera tão poderosa de louvor e adoração aqui, e de unção, que vai gerar. Para uma criança ser gerada, tem que ter uma temperatura. Eu fiquei expert em geração de criança. Você não está entendendo. Eu estou quase um doutor em genética. Eu estou até aconselhando a doutora de Kelly. Que ela disse assim, meu amigo, eu estou querendo ter um filho também. Como é esse negócio? Eu disse, é diferente. A doutora de Kelly quer ter um filho também. Mas ela não está conseguindo, ela é doutora em genética. E eu sou doutor na palavra. Porque quando o mundo dizia para mim que não ia dar certo, eu ia dizer, vai dar certo. Deus falou, vai acontecer. É de Deus, Deus falou, Ele é fiel. O plano dele é melhor do que o meu. Ele é fiel, no tempo certo vai chegar. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é puro. Ela é doutora em genética, mas ela não tem essa palavra. E ela é até crente. E quando o diabo dizia, não vai ter menino não, eu começava a dançar. Oh, aleluia, é questão de ponto de vista. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. A vontade de chorar, mas não vou chorar não. Quando o diabo disser para você que você não pode, você começa dizendo assim, é questão de ponto de vista, viu? Para mim eu já tenho, para mim eu já posso, eu já estou lá. Quando o diabo disser para você que você não pode, você começa a dançar. Opa, peraí, eu vou, é música que você quer que eu bote? Eu vou dançar agora para você. Pastor, o que é isso? Eu sou religioso. Você está dançando com o diabo? Não, estou mangando dele. É outra história.
Pastor, o senhor não tem medo não, não fala esse nome diabo não, pode ser que ele lhe pegue. Eu te digo uma coisa, em Cristo, nas regiões celestiais não tem diabo, não tem dificuldade, não tem nada que vai te parar. Nas regiões celestiais, na palavra, você anda nela, ela está com você, ela é fiel e coloca você no plano. Sou doutor em genética. Eu estava esperando esse dia. Porque o diabo todo dia calava minha boca. Vai ter filho não, não vai nascer não, viu? E a Helena está lá, dando chute igual um jogador de futebol. É cada um chute. Ontem eu praticamente eu vi o pé dela passando assim. Meu amigo, nunca vi um negócio assim. A barriga de que ela está assim, faz. E acho que ela é que nem eu, ela é noturna. De manhã ela está sossegada, mas de noite ela está todo vapor. Tuf, 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 tuf. E eu não estou desmerecendo a doutora, não. Talvez alguém não chegou para ela e disse assim: ei doutora, fique com a palavra. Fique com a palavra. Deus tem um plano para você. Fique com a palavra. O resultado não é nada. Pastor, o que é o resultado? O resultado daquela pílula de aborto. Tem gente que gosta de abortar plano dos outros, né? Você chega todo feliz e assim, rapaz, Deus me estou na igreja animado. Pensa esse negócio, rapaz, não vai não, o pastor é meio, aquele pastor é meio grosso, meio ignorante. Mas aquele ignorante diz a verdade para tu e tu não vai andar errado não. Aquele ignorante não mente não. Ele fala o que pensa. Tu tá cheio de creca, mas um ignorante chega, não dá certo não, viu? Isso aí não é bom não para você não, viu? Pode melhorar a carinha. Tem irmãos aqui na igreja aqui, quando eu vejo eles, eu disse que ia botar um centro de cura aqui para os irmãos que trabalham comigo, porque eu nunca vi adoecer tanto. Já adoeceram, mulher, menino, parente. Porque quando eu começo, meu irmão, ontem, a Berna olhou para mim e disse: pastor, eu estou vendo o senhor cansado, hoje. Só que ela dizia aquele negócio, eu já comecei a... não estou cansado não. Cansado não. Cansado de quê? Cansado? Não, é porque você está vendo errado, porque essa hora eu não comi ainda, mas quando eu comer eu fico reforçado. Amém? Por quê? Eu tenho uma aceleração para terminar essa igreja, para a gente celebrar aqui. Coisas estão acontecendo, pessoas estão chegando, precisamos aprontar o DI, então eu estou dentro de um plano de Deus, vamos lá, vamos lá. Ontem o menino, pastor, vai dar tinta não? Eu digo, vai dar, ela vai dar até chegar ali, dando água nessa bexiga aí, vai dar certo. Ele botou água demais, mesmo assim aí deu certo. Pastor, compre uma tinta mais barata. Eu disse, Deus não é barato. Se Ele mandou pintar o teto para tirar esse clima de galpão, para ficar assim como um teatro, Ele sabe o que faz. Aleluia. Sabe quando eu digo que você vai mudar a sua mentalidade? Quando você começar a profetizar nas suas dificuldades. Quando você chegar aqui para mim, não é por uma informação humana, mas você dizer assim, ei, peraí, esse negócio de sofrimento hoje acabou. Eu não recebo mais não. Não recebo mais. Quando você decidir que não quer sofrer mais, você vai perceber que o céu vai cooperar para você não sofrer. Porque é questão de ponto de vista. Glória a Deus. Deus é bom, amém, amado? Tem alguém no nosso meio aqui que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador?